Madeira, mudando de assunto, eu sei que você também está acompanhando o caso daquela mulher no Rio Grande do Norte que foi agredida pelo namorado com 61 socos, esse caso absolutamente pavoroso que a gente tem acompanhado e você tá fazendo a cobertura desse caso. Quais foram os últimos desdobramentos que você poderia trazer para a gente sobre esse caso? Eu lembro que ao longo do final de semana você contava para a gente que os médicos que atenderam essa mulher, um dentista que atendeu, comparou as lesões às lesões que são causadas por um acidente de trânsito, por exemplo. Que outros desdobramentos você traz para a gente? Que outros detalhes você tem? A Juliana continua internada, né? Ela segue lá no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela foi operada com várias fraturas, a gente falou sobre isso, as múltiplas fraturas, e principalmente a quantidade de fragmentos chamou a atenção do cirurgião dentista que fez a operação. Agora, a grande novidade do fim de semana é porque o agressor, né, o Igor Cabral, ele denunciou aí na Polícia Civil que teria sido vítima de agressão de agentes penitenciários. Ele teria sido colocado numa cela, os agentes teriam praticado aí abusos com ele, e ele foi até a delegacia de plantão na sexta-feira à noite ainda prestar uma queixa, um boletim de ocorrência sobre esse caso. A SEAP foi procurada, né, pela reportagem do UOL, ela confirmou realmente o episódio, a Polícia Civil também confirmou, e a gente teve acesso, né, pelo Via Certa Natal, que é um site de lá, dos termos que ele usa, e ele disse que foi ofendido, a galera chegou lá, os agentes penitenciários teriam dito que ele teria chegado ao inferno, que ele se matasse, por exemplo, teriam dado um lençol para que ele se matasse, e aí ele teria sofrido com socos, chutes, e estaria sendo então investigado esse caso, né? A verdade é que a defesa já tinha pedido no fim de semana, na sexta-feira, na verdade, uma cela individual para ele, com medo justamente de outros presos cometerem alguma violência contra ele. E no caso, pelo que foi relatado por ele, a Polícia Civil, foram os agentes penitenciários. O caso está sendo investigado, não houve novidades ainda na manhã de hoje, e como eu disse, o caso segue ainda na Polícia Civil, a denúncia deve ser feita, o inquérito deve indiciá-lo por tentativa de feminicídio e também a possibilidade do crime de indução a suicídio, né, que é uma das outras coisas que ela falou que sofria de violência psicológica, e também a Juliana, a gente espera que ela tenha alta, porque, como a gente falou na sexta-feira, ela teve uma lesão, uma série de lesões, especialmente na mandíbula do lado direito e no globo ocular, na parte que fica na órbita do olho, que é o osso que se sustenta, né? O olho. Ela teve lesões sérias, inclusive atrás do olho, ela teve que botar uma placa de titânio. A expectativa dos profissionais é que essa cirurgia seja única, mas não há certeza se vai ser preciso fazer outra, e a recuperação será lenta, e segundo ele me disse, durará meses. Madeira, obrigado por nos ajudar aqui no All News. Uma boa segunda-feira para você. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, Mauro. Tchau, Josias. Tchau, Raquel. Tchau, A gente tchau. faz mais um intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do tarifaço, que pelo menos até o momento está marcado para entrar em vigor a partir de quarta-feira, e das providências que o governo brasileiro está tomando para tentar negociar. A gente volta já. Raquel, esse caso do Rio Grande do Norte, tem até um detalhe que o Madeiro comentou que eu acho relevante, que é o fato desse agressor ser processado, ser acusado de tentativa de feminicídio, porque isso não foi uma simples agressão, isso foi uma tentativa de assassinato, né? Ninguém dá 61 socos numa pessoa, numa mulher, sem saber que você pode matar a pessoa com aquela agressão. Eu acho que esse é um ponto importante que pode ser importante mesmo, pode ser um exemplo que serve para outros que tenham ideias semelhantes por aí. Esse caso é uma barbaridade, Mauro. É uma barbaridade, é feminicídio. E, infelizmente, é mais um, né, que a gente vê acontecer com as mulheres no nosso país. O sujeito entra num elevador, num ambiente que é filmado, e ele sabe que isso está acontecendo, e dá 61 socos na namorada. A namorada está totalmente desfigurada, ela não consegue falar, ela vai ter que passar por múltiplas cirurgias, e
a gente tem hoje avanços na legislação brasileira, você tem a Lei Maria da Penha, você tem uma série de situações, mas é impressionante como, ainda assim, apesar da legislação, apesar de todos os avanços que a gente teve, a gente não consegue brecar esse tipo de coisa, né? É uma epidemia a forma como o machismo estrutural funciona no nosso país. A forma como os homens se sentem no direito, se sentem donos do corpo da mulher, a ponto de cometer tal barbaridade, né? Isso não é simplesmente um ato de agressão, é uma tentativa de assassinato e que foi cometida por ela ser mulher. É um caso clássico de feminicídio e de tentativa de assassinato. A Folha acabou de dar uma notícia aqui que esse ex-jogador de basquete, o Igor Duarte Pereira Cabral, ele soltou uma nota que foi divulgada pela TV Ponta Negra e confirmada pela Folha de São Paulo, pela defesa dele, né, através da defesa dele, dizendo o seguinte: lamento profundamente que minha conduta, influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional, tenha contribuído para essa situação. Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, sinto a necessidade sincera de expressar meu pedido de perdão a todos que de alguma forma foram afetados. Ele disse ainda que houve dor e sofrimento, especialmente para a filha dele, para a família dele, bem como para os pais e para os amigos, e que ele espera que a Juliana encontre forças para seguir em frente com serenidade, coragem. Olha, Mauro, e paz. Eu não descarto... Só para receber todo mundo de volta, o pessoal que está na TV a cabo está de volta aqui com a gente continua comentando a questão da Juliana, né, dessa pessoa que foi agredida, essa mulher que foi agredida pelo namorado com 61 socos. Agora há pouco saiu uma nota da defesa em que o agressor, o Igor, diz que agiu influenciado por substâncias e instabilidade emocional e pede perdão a todos. Eu só queria complementar, né, na nota que você menciona, ele fala do sofrimento da filha, da família dele. Obviamente a gente não vai minimizar essa dor, mas a forma com que ele tenta atribuir a tentativa de assassinato ao uso de substâncias químicas ou à instabilidade emocional é algo despudorado. Porque ele não é uma pessoa que estava internada no manicômio, ele não é uma pessoa que estava afastada do convívio da sociedade, ele não é uma pessoa que estava, enfim, né, preso e escapou da prisão, ou realmente uma pessoa que tem um distúrbio mental gravíssimo, né? A gente vê as redes sociais dele, a gente vê as fotos que ele tirava. Ele é uma pessoa que estava no convívio, convivendo em sociedade, que tem amigos, né? Que tem aí... eu até não gosto de me referir ele às profissões antigas dele ou coisas que ele fazia. Ele, para mim, é o agressor, né? Aquele que tentou um assassinato. Então, assim, qualquer desculpa que ele arranje ou maneiras de minimizar isso daí não se coloca, né? Não há, para uma pessoa que esteja em convívio de sociedade, algo que justifique 61 socos numa pessoa, numa mulher, dentro de um elevador. E isso é tentativa de feminicídio.